Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. O agro move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da Paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo, com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar falando todas essas vantagens aqui, vou demorar mais de 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em agosto ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje nós vamos falar sobre genética de cavalos, exatamente. Muito estudo aprofundado em genética para falar de pelagem, para falar de performance. Eu tenho muita dúvida para perguntar hoje aqui, espero poder ajudar vocês também. Tá aqui comigo o Felipe Araújo, que ele é o proprietário da Ecos Genetics. E aí, pelo que já falou nos bastidores aqui, já tem um podcast que não foi gravado. Tudo bom, Felipe? Obrigado pela tua presença aí. Oi, Rafael, um prazer te conhecer, sou seu fã há muito tempo, é uma satisfação estar aqui. A gente está chegando num lugar que nunca pensou que estaria, né? Na sua presença aqui. Imagina, obrigado, um privilégio ter você. Ele me ligou outro dia, começamos a bater um papo sobre genética, acho que quase que naquela ligação já tinha um podcast pronto, já tinha gravado, exatamente. Bom, a sua empresa faz estudo de pesquisa sobre genética de cavalos, é isso? Isso, nós fazemos diagnóstico e consultoria baseado na genética. A gente tem que diferenciar, Rafa, para começar, a genética do pedigree. O pedigree, pai e mãe. Genética é o que está no genoma do cavalo, é a parte que a gente não enxerga dele. Certo, então peraí, eu tenho lá o cavalo, o filho do garanhão tal, com a égua tal, beleza, tá comprovado, tem DNA, tem tudo, tá feito ali. Sim. Agora, o que a sua empresa faz é pesquisar no genoma aquilo que vai ser passado ou não. Sim, nós mergulhamos dentro do genoma do cavalo e encontramos marcadores que são responsáveis por uma pelagem, por um padrão de manchas, por uma doença genética, por uma predisposição genética, e vamos buscando sempre chegar na performance. Tá, vamos primeiro entender a história do Felipe. Por que você entrou nessa aí? Como que começou a história de montar a Ecos Genetics? Eu comecei no cavalo há 10 anos, trabalhava antes no setor corporativo, eu sou de São Paulo, capital, mas sempre gostei de cavalo e sempre quis trabalhar com cavalo. Tive um acidente de carro e vi que era muito fácil morrer. Larguei o setor corporativo, falei, eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou trabalhar com cavalo. Não sabia, eu achei que eu entendia de cavalo, eu não sabia nada. Você queria trabalhar com cavalo o quê? Fazer o quê? Eu queria fazer alguma coisa com cavalo. Eu achei que eu entendia muito de cavalo e que ia me dar bem. Comecei com manga larga paulista, comecei vendendo cavalo. Você tinha um cavalo para vender, eu anunciava e ganhava uma comissãozinha. Primeiro ano foi bem, segundo ano falhou. Vinha foto muito ruim de cavalo pra
pra você vender, você não vendia. É material pra vender tudo. Né? Sim, eu comecei a bater as fotos. Com a crise, os criadores falaram, Felipe, você bate bem foto, você já pegou o jeito, por que você não vira fotógrafo? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o material, custa caro. E eu fui abençoado, sempre tive muito amigo no cavalo. No Natal, 10 criadores se juntaram e me deram a câmera de presente. Que legal. E eu toquei no Manga Larga, tirando foto em exposição, tudo. Foto pra leilão? Foto pra leilão eu nunca fiz, porque eu tinha uma política de não fazer alteração em foto, então às vezes não saía como devia, pra catálogo, exposição, tudo eu não fazia. Mas fiz muito evento e chegou a pandemia, não tinha mais evento pra fotografar. Começou a apertar, e eu sempre estudei, ia mexendo com foto, mas estudando, aprendendo sobre cavalo, sempre observei muito. Tive bons professores, graças a Deus. Chegou a última parcela do auxílio emergencial, eu tinha 500 e poucos reais na minha conta. Eu falei, eu vou tentar dar consultoria para criador de manga larga. Pegar um criadorzinho pequeno, e pra mim, nessa época, ainda a genética o que era? Escolher pai e mãe, e olhar um potrinho e ver se aquele potrinho ia ser bom. E pesquisei, curso de genética em português não tinha, pesquisei em inglês, encontrei um curso na Universidade da Flórida. Era um curso de extensão que estava aberto online na época. E eu não sabia quem que era a orientadora. Eu vi lá, Universidade da Flórida, a doutora Samantha Brooks, mal imaginava que era a maior geneticista do mundo da área equina. Samantha Brooks. É uma popstar da genética. Americana. Fiz esse curso. Esse curso custou, eu tinha uns 500 e poucos reais na conta, esse curso custou 500. Eu lembro que eu fiquei com 4, 5 reais na conta. E entrei nesse curso, a hora que abriu a primeira videoaula, começou que o cavalo tem 2,4 bilhões de nucleotídeos dividido em tantos cromossomos, milhares de genes e não sei o quê. E eu falava tudo isso é grego pra você? Grego, não entendia nada. Eu falei, que hora que ela vai falar como que eu olho um potro e sei que aquele potro vai ser bom? Entendi, comecei a ver o que era a genética de verdade. Você achou assim, caramba, errei no meu curso? Errei no curso, dei o tiro errado. Você achou que tipo... Achei na hora. Perdi o quinhentão e agora não tenho nem pro cigarro. Aí, deu um problema no meu acesso no site. Mandei um e-mail pra doutora Brooks, em inglês péssimo, do Google Tradutor na época. Mandei um e-mail pra ela falou, não, manda pra minha co-orientadora, doutora Laura Patterson, que ela consegue ajeitar pra você. Acho que era alguma coisa de acesso, algo assim. Mandei o e-mail pra doutora Laura Patterson, tinha visto a foto dela no site do curso, uma cara de gringa tremenda. Ela me respondeu, falou, fala em português. Era brasileira. Laura Patterson. Hoje ela é a maior especialista em genética que nós temos em língua portuguesa, é fora do comum. Uma PhD tremenda. Leciona em Nova York, na Long Island University. Ela que você me falou que a ideia inicial era trazê-la pra cá, né? Trazê-la pra cá, mas ela tá nos Estados Unidos, né? Tá nos Estados Unidos, não sabe quando pode vir agora, né? Adicionei ela no Facebook, carudo, né? Sempre fui, comecei a ter que entender esse negócio. Ela foi me ensinando, teve paciência pra me ensinar. Tá, mas e o curso? Aí você concluiu ele? Concluí o curso. Não concluí. Fiz 97% e parei porque eu comecei a fazer amizade com a Laura, eu tirava as dúvidas com ela. Nem peguei o certificado até hoje. Tenho que voltar. Não concluí. Tem 3% que tá devendo. Tem 3% que eu tô devendo. Eu aqui parado, conversamos, ela falou, você tem muito acesso, você conhece criador, você fala bem, você entende do assunto. E eu tô tentando emplacar os testes genéticos no Brasil, já faz 3 anos, sou consultor do maior laboratório do mundo de testagem genética. Eu queria que, talvez, pode ser, que você consiga no Brasil, com o seu acesso, emplacar esses testes. Isso aí nós estamos falando o quê? 2020, 2021, por aí? Isso, faz 4 anos, 2021. Tá, mas até então não existia esse tipo de teste no Brasil? Muito pouco. Tinha o teste de papampa, né, o tobiano. Basicamente era o que se conhecia. Nada além disso. Que é a mesma coisa, pra ver se vai dar o pampa ou não, teste de homozigose, seria isso? Isso, exatamente. Só que num nível muito maior, num nível muito mais aprofundado. Que você faz? Sim, o tobiano é um teste dentro de um painel completo de mais de 100 testes genéticos. Um testezinho nele. O que era testado na época era só o tobiano, o mais conhecido, né? Eu, sem dinheiro nenhum, ela falou, posso tentar conversar com a CEO do laboratório pra ver se ela quer fazer alguma coisa no Brasil. Passou um pouquinho, ela me liga, falou, marquei uma reunião com você, com a CEO. Falei, não, vamos embora. Falei, mas eu não falo inglês, como que eu vou conversar com ela? Ela falou, não, eu traduzo pra você. Conversamos 10 minutos com a CEO, ela falou, não, o Brasil é um mercado gigantesco, não existe, falou, vai ser um trabalho de formiguinha, mas a gente quer tentar. Como é o nome do laboratório?
O laboratório chama Etalon Diagnostics. Esse laboratório ele tá linkado a Ecos Não, Genetics. hoje não mais, mas foi a Mas minha... a base foi essa. Foi a base, foi a base. O seu escritório, vamos dizer assim, não sei se é escritório que eu Sim, falo, sim. ele ligado a um laboratório internacional que fazia todos os testes. Exatamente, eu era ligado a ele. Agora não mais. Agora já fiz de forma independente. O que aconteceu? Fui contratado, não sabia quanto eu ia ganhar, o que eu ia fazer. Eu sei que eu tinha uma meta de animais e usei do meu conhecimento, minhas amizades para conseguir bater essa meta. Deu certo, bati na primeira semana, a meta do ano. Caramba. Porque sabiam que era um teste novo, que a gente ia ter que ensinar o público o que era o teste genético, no que podia ajudar. Então, já sabia que ia ser um trabalho árduo. Qual era o maior questionamento nesse teste? Ou ele faz uma abrangência geral? Ele faz uma abrangência geral. Ele pega pelagem, saúde, desempenho, e nós temos o outro teste também, que é o de ancestralidade, que ele vai pegar a composição ancestral do animal, grau de consanguinidade real, genética. Nós vemos consanguinidade hoje baseado no pedigree, né? Isso. Até sair uns cálculos de quantos por cento está. Isso, na realidade, dá até 70% de diferença entre o que está no papel e o que realmente é a homozigose genética do animal. O grau de endogamia dele. São 2 painéis, basicamente. O primeiro painel, pelagem, saúde e desempenho. E o segundo, ancestralidade. São os dois pilares que a gente trabalha. Quando começou a fazer esses testes, lá 4 anos atrás, você fazia... quando você pegava um cliente, vamos fazer o teste do meu animal, dava todo esse painel aí, de fotos... foto lembrando lá... Todo esse painel aí. Pelagem... doenças, sai tudo no mesmo teste. Tudo Você vai no fazer mesmo do meu teste. cavalo, vai sair tudo junto. Vai sair tudo Eu junto. não faço só pra pelagem, só pra isso, pra aquilo. Não. Esse é o diferencial da tecnologia e o diferencial do que a gente faz. Quando você contrata normalmente os laboratórios, você contrata para fazer um teste específico, 2 testes específicos. A minha tecnologia não permite. Ela é avançada num ponto, mas ela me poda de fazer testes menores. Porque o mesmo custo que eu tenho para sequenciar o genoma do cavalo para tirar uma característica, eu tenho para tirar 100 e poucas. Então não funciona. Esse foi o grande choque, porque a pessoa era acostumada a fazer um teste. E eu cheguei com essa novidade. Mas, graças a Deus, deu certo. E estamos aqui hoje testando muito cavalo. Tá, mas você bateu essa meta em uma semana, do que era uma meta do anual? Ano, sim. Você bateu numa semana, acho que o laboratório de lá deve falar, caramba, acertamos no cara aí. Acertamos no cara. Aí, claro, gastei as fichas de ajuda, mas fomos trabalhando, fomos buscando parcerias, cadastrando nas associações de raça, né? Tanto que hoje eu sou cadastrado, a Etalon agora eu sou cadastrado em todas as... A Etalon saiu do Brasil, né? Peraí, Etalon é o que? É o laboratório que me contratou na época. Que é esse que te contratou? Exatamente. Que é dos Estados Unidos. Sim, só que chegou num ponto que o volume, aí foi quando a gente se separou. Segue juntos, a gente ainda compartilha, porque... A gente tem que ajudar um laboratório a usar o outro, usar material meu, eu usar material dele para fazer pesquisa. É muito importante isso, já ter os animais sequenciados para descobrir coisas novas. Tá, mas hoje você trabalha com esse laboratório? Não, você não eu trabalho independente. Tá, mas tem um laboratório que faz para você? Sim, tem uma sequenciadora nos Estados Unidos que faz para mim. Eles sequenciam e eu emito o laudo. E você manda o que para lá? Pelo? Eu mando pelo. Só pelo? Só pelo. E como é que vai o pelo para lá? Pode pelo correio normalmente? Não. Como é que vai? Você tem que ter uma permissão dos Estados Unidos, emitida pela USDA. Às vezes passa pelo correio, vai meio despercebido lá na leva e passa, mas para mandar do jeito certo, como semana e volume, você tem que ter uma empresa aberta aqui, você tem que ter a documentação brasileira para passar na alfândega do Brasil, e você tem que ter a documentação lá para passar a amostra biológica quando chega nos Estados Unidos. Pergunto porque quando você vai para lá, e se você tiver de bota, por exemplo, passar na imigração, os caras querem passar um produto na bota para desinfetar, pergunta se você teve em fazenda, por causa dessa que não pode levar planta, não pode levar semente, não pode levar alimento, não pode levar nada. Sim. E o pelo, né, uma vez contaminado, para entrar num país como os Estados Unidos, não deve ser... Não é simples, vou levar um pelo e acabou. Não é simples, é toda uma documentação. E foi por esse motivo que nós decidimos que não dava mais, porque eu tive que abrir uma empresa aqui, então eu já tinha a Ecos no Brasil, era o Felipe, e usando outro nome. Então começou a conflitar, já tinha um volume muito grande. Eles foram muito legais comigo, eu tenho uma gratidão enorme, que eles falaram, Felipe, você já consegue caminhar com as suas próprias pernas. O Brasil não interessa pra gente, o mercado americano é muito bom pra nós, então pega o Brasil, América do Sul, se você quiser explorar outros lugares, você explora, só não entra nos Estados Unidos. E pra mim, tudo ótimo.
peguei o Brasil, ainda não expandi para América do Sul, é um projeto que para os próximos anos. E quem sabe subir para a Europa também, com esses testes. E qual foi o grande lance, a grande sacada que você descobriu nesses primeiros testes aí? Como um apaixonado pelo cavalo manga larga, você foi atrás de Atrás de manga larga. coisa antiga. Sim. A gente sabia que precisava ter algo que ia chocar o pessoal, que ia chamar atenção para o que estava acontecendo. E eu tenho muita amizade com o Juca Fleury, J.O., manga larga, o Turbante J.O., talvez o maior garanhão da história do Brasil, 1.700 filhos, nascido em 69, não tinha biotecnologia. Ele é de 69? De 69. Nascido em 69, 1.700 filhos registrados. Que ano ele morreu, você lembra? Acho que em 98. Putz, ele viveu bastante. Viveu bastante. Viveu quase 30 anos. E eu, com muita amizade com o Juca, falei, Juca, você me permite testar o turbante? Ele, permito. Falei, Juca, que o turbante tinha a lenda de cocheira, que foi passando de geração em geração, acho que pela produção dele, por se destacar tanto, que ele era mestiço, que ele era filho de um cavalo hanoveriano. E não filho do gigante J.O., pai dele. Porque lá atrás não tinha nem exame de não DNA. Tinha DNA, não tinha. Na época dele nem tipagem. Você não ia achar o material genético do pai dele. Da mãe, sim. de nada, né? Sim, exatamente. O Juca permitiu. E eu falei, Juca, mas é o seguinte... E o que você tinha de material genético do... macrotubos de sêmen congelado, congelados pelo João Fleury em 1984 a 89. Caramba. Nem palheta, não é? Um macrotubo, um negócio super antigo. Não é aquela paletinha fininha, igual uma carga de Parece, caneta? Mas é de vidro, bem interessante. E peguei esse sêmen, mandamos pro laboratório para fazer o sequenciamento para ver a ancestralidade. Só que eu falei, Juca, é o seguinte, nós vamos fazer a live de lançamento para falar que nós vamos fazer o teste e não tem para onde correr. O que a gente vai fazer o resultado. Se aparecer que tá na população do hanoveriano, tiver intermediário entre as duas populações, vai aparecer no resultado e nós vamos ter que divulgar, que a gente tem o nome a zelar. Ele falou, Felipe, pode colocar... Pode fazer que o cavalo, ele era filho do gigante J.O. Ele era manga larga. Fizemos o teste de ancestralidade. O gigante era da família dele também. Era da família dele também, o gigante J.O. E fizemos o teste. Chegou o resultado. O teste de ancestralidade, o que é? Nós pegamos e montamos a composição ancestral do animal. De qual população ancestral que ele vem, desde quando ele é ecos cabalos, desde que mudou para a espécie equina. Louco. E você consegue pegar por região. Por exemplo, região ibérica, região do leste, que é os cavalos árabes. O puro sangue inglês é o único que tem separado a composição dele. Você sabe que é um puro sangue inglês pelo tempo de seleção que eles têm. Então, até eu perguntei isso antes de gravar e você me respondeu que a única raça pura é o puro sangue inglês? Não, isso não quer dizer que não é pura. Todas são puras. Certo. Mas tem influências de animais de diferentes regiões. O que eu quero dizer é o seguinte, o manga larga mesmo, ele é um fruto de um acasalamento. De algumas raças saiu o manga larga. Exatamente. Quarto de milha, lá do Mustang, o cavalo selvagem americano, com o inglês e tal. Sim, e a gente vê anterior a isso chegou uma raça. Sim, dos cavalos que os espanhóis levaram, aí foi um pouco de cavalo do leste, foi um pouco de cavalo de carruagem, e vai formando as raças. O puro sangue árabe não é também uma raça... Eu não sei qual que é a palavra certa, é raça pura ou não? Não é esse... A composição ancestral não quer dizer que o animal é puro de origem ou não. Ele ser mais concentrado numa região ou em outra na ancestralidade dele não quer dizer que ele é puro ou não seja puro. É a característica da raça baseado no que aconteceu na história desde ecos cabalos, muito anterior ao conceito de raça, ao conceito de criação, a qualquer outro conceito. Agora, nesse teste que você está falando de ancestralidade, vamos voltar ao turbante já. Você falou de raças de locais geograficamente diferentes, mas... Isso está tudo mapeado dentro de um banco de dados. banco de dados. Sim. Né? E é o quê? Através do DNA, você sabe que aquilo vem daquela região? Exatamente. Através de trabalhos feitos de expansão de cavalos na Europa, expansão de cavalos, trabalho paleontólogo mesmo, de cavalos de 3.000 anos, 2.000 anos. Caramba. Faz esse trabalho de expansão, para onde foram os animais e de qual região são. Eles têm características diferentes de adaptações ancestrais. Mas tem um cavalo nativo brasileiro? Sempre vai vir de fora, né? O Ecos Cabalos não é do nativo daqui. A gente não pode ser que tenha, né? Não temos ainda na América do Sul, né? Um estudo de expansão do cavalo na América do Sul. Pode até ser feito. É um trabalho caríssimo, né? De sequenciar milhões de genomas e buscar paleontologicamente, você desenterrar cavalos, buscar fósseis, complexo. Bom, mas vamos voltar no turbante. Aí você vai lá e fala, bom, agora... Você ia fazer o quê? Uma live da divulgação? Divulgação dos resultados. Ao vivo na internet? Ao vivo, o pau quebrando. O resultado tá aqui, igual o programa do Ratinho. Exatamente. Fazer o teste de DNA. Do DNA, tá aqui. E cada raça, ela tem a sua composição média. Você pega indivíduos de diversas linhagens, o mais amplo possível que você conseguir,
Você faz esse teste e você forma as populações, isso que é interessante. Ficam todos agrupados numa Então, população. se eu te der um material genético de um crioulo, você vai saber, isso aqui é crioulo. E esse é crioulo, ele tá na Eu pego um população. manga larga, eu pego manga larga e manga larga marchador é a mesma... Não, são populações distintas. Que legal. São populações distintas. Tanto que você pega o meio sangue, manga larga com manga larga marchador, ele fica no meio do caminho. Às vezes um pouquinho mais pra cá, às vezes um pouquinho mais pra lá, Que mas ele interessante. fica no meio do caminho. Então as raças, elas ficam pré-definidas Ficam pré-definidas em lugares. E a gente tinha o hanoveriano. E aí você, nesse teste, só pra eu entender direitinho, se ele... já você fala o resultado. Se ele for puro manga larga, ia sair puro manga larga. Se tivesse o hanoveriano, ele estaria com a característica hanoveriana. Puro manga larga a gente não pode comprovar nunca, porque a gente não fez... Ele era puro de origem de qualquer forma, né? Claro. Mas se ele estaria na população do manga larga, ou se ele estaria numa população intermediária. E nós tínhamos cavalos que não eram descendentes deles, porque se fosse tudo descendente dele, seria muito fácil, né? Iam estar naquela mesma população. Mas não, tínhamos cavalos que não eram da população dele no estudo. E tínhamos o hanoveriano. Quando saiu o resultado, ele estava inserido totalmente na população do manga larga. Então, automaticamente, caiu por terra. O turbante JO, ele era um garanhão manga larga. Isso saiu na mídia? Saiu na mídia, nós fizemos um artigo científico disso, saiu no ISEG. ISEG é o órgão internacional, International Society of Animal Genetics. É o que regula os laboratórios de genética para ver a acurácia dos laboratórios. Foi no congresso deles, foi apresentado o artigo, foi um dos melhores artigos do ano, foi bem legal. Não foi tão divulgado, porque a descoberta científica aqui não se valoriza tanto, né? Mas pra gente foi bem importante, pra comunidade científica do cavalo foi um estudo muito importante esse do turbante. A influência dele geneticamente nos acasalamentos, até hoje temos aí muitos produtos que vêm da linhagem dele, né? Eu creio que 90% do manga larga hoje vem do turbante direto. Tá. Lá você tá falando aí de 4, 5 gerações pra trás. Sim, 4, 5 gerações Mas pra trás. dificilmente você vai achar uma égua hoje, filha dele, em idade Não, eu acho reprodutiva. uma só que tem. Não existe mais. Agora, quando fala em genética, né, de acasalamento, você sempre quer que o filho, a ideia é que seja melhor do que o pai. Sim. Mas você acha que hoje o turbante ainda seria em caso de ter material dele para uso, seria um animal para ainda acasalar nos dias atuais, ou ele já ficou ultrapassado? Eu acho que seria, Rafa. Eu acho que seria um cavalo muito bem utilizado hoje. Por tudo que ele fez e tudo que ele produziu, eu acho que ele seria muito bem utilizado hoje ainda assim. Eu não conheci de perto, né? Só vi em revistas e o grande nome do turbante. Mas a gente tivesse como comparar ele hoje, com os indivíduos de extrema qualidade, de alto nível hoje, um ao lado do outro, a morfologia, questões de tamanho, etc., ossatura, será que a gente não teria um indivíduo melhorado depois dele, que ele já morreu há mais de aproximadamente 30 anos aí? Eu acho que não, porque a gente tem que considerar que ele não teve o manejo que nós temos hoje, né? Não teve a ração que nós temos hoje, não teve o treinamento que nós temos hoje. E a pressão de seleção, na época, eu acho que era muito mais pesada do que é hoje. Principalmente nas fazendas, a gente tem que entender que hoje os cavalos vivem em aras, né? Mas mesmo você tendo, na época, um turbante, e hoje eu não vou nem mencionar nenhum nome de garanhão hoje, mas hoje você tem inúmeros garanhões que competem ao mesmo nível, ele não era não tinha tantos outros para chegar próximo dele, né? Pelo menos é o que eu acho. Posso estar enganado aqui. Não, tinha muito cavalo. Do nível dele? Tinha muito cavalo do nível dele. Ele disputava pescoço a pescoço com o irmão próprio dele, com o irmão materno dele, com outros animais incríveis que vinha da família Junqueira, do Orfeu, todos os grandes criadores do manga larga. Sempre foi uma disputa ferrenha entre os filhos dele com os filhos dos outros cavalos. Nunca foi tarefa fácil, não. Eu achava que ele estava um pouco mais isolado. Desculpa a ignorância, mas eu achava que ele estava um pouquinho mais isolado dos outros para a época dele. Sim, não, ele tinha o destaque dele, isso é inegável. Ele estava acima dos outros em venda de coberturas, em número de éguas, até em qualidade de éguas que cobria. Mas tinha outros grandes criadores também que não deixavam barato, né? Né? Não vendiam fácil a paçoca, não. Agora, esse feito de descobrir que realmente... descobrir não, né? Decifrar isso aí, que ele realmente era um cavalo manga larga, que não tinha influência do hanoveriano, isso aí deve ter dado pra você uma credibilidade e talvez até uma raiva de alguns, mas deve ter te dado uma situação inusitada. Foi muito bom mesmo. Quem já acreditava que não era, falou, esse negócio de ciência aí é furado. Esse negócio de genética aí não funciona. Mas pra quem acreditava, pra quem acreditou e viu, entendeu que aquilo lá era uma ferramenta de seleção. E baseado nisso, aí eu não vou citar nomes, tem um criador de manga larga marchador muito criterioso, cria animais muito bem, criador de muito tempo, que
e conhece muito bem o padrão de criação dele, o que nasce na casa dele. E ele trouxe um cavalo comprou cobertura de um cavalo para fazer a abertura de sangue na casa dele, só que ele entendia, por ser parecido com a linhagem dos animais dele, que aquele animal ia entregar o padrão, e começou a nascer uns animais que não eram do padrão. Aí veio de novo a conversa de cocheira. Esse cavalo aí, ele não é filho de manga larga marchador, não. Esse cavalo é filho de manga larga paulista. Por isso que tá dando diferente. Por isso que não sai no padrão que você quer. Aí ele perguntou. Falou, tem como testar? Perguntou pra Laura. Falou, tem como descobrir se é ou não? Falou, tem. Colhemos material dele, material de filho dele em outros aras, material dos animais do criatório, pra fazer o comparativo. A gente ia saber em que população que ele estava. Tá, mas só uma pergunta ignorante aqui. Se eu pegar simplesmente a mãe e o pai dele, comprovar no DNA, não sei, pô, ele não é filho daquela égua? Ou não? Não, ele pode, só que... Você quer buscar lá atrás. Você quer buscar lá atrás. Você quer buscar lá atrás. Pode fazer, só que você, né? O exame de DNA hoje, Rafa, ele não diz que aquele cavalo é filho ou ou não é filho daquele animal. Ele exclui de não ser. Esse que é a questão. Ele não comprova que é. Ele exclui de não ser filho. Normalmente 13 microsatélites, 13 pedacinhos que, se forem parecidos, já dá parentesco. Então não é 100%. Não é tão garantido. Tem a égua X com o garanhão tal, ele fala que... Ele não fala que é. Não fala que é. Ele exclui de não ser. É um negócio complicado de entender. Cara, exclui de não ser. Como é? Sim. Então, eu sou filho do seu Rubens e da dona Maria Helena. Então quer dizer que ele exclui de eu não ser. Peraí, então eu não sou filho do Zé e da dona... Exatamente. Exclui de você não ser filho do Rubens. Você pode ser filho do Rubens. Você tem marcadores compatíveis com o Rubens. Mas não diz que você é. Mas isso aí tem que chegar num 100% logo, ou não? Já existe um teste de DNA mais complexo. Vai demorar um pouco para chegar. Eu tô inculcado com esse exclui de não ser. Até eu que trabalho com isso ainda fico um pouco sem entender. Exclui de não ser. Exclui de não ser, então não é. Então. Não seria isso? Exatamente. Que mistério. Mas é complicado. Aí fizemos esse teste, pegamos material de produtos dele, produtos de outras linhagens, e vimos que ele estava completamente inserido na raça manga larga marchador. Simplesmente não produziu o padrão que o criador quis. Então ele pegou, descartou os produtos que não estavam no padrão, não usou mais o cavalo e seguiu. É isso que a gente consegue fazer hoje pela ancestralidade. É uma das atribuições da ancestralidade, é encontrar as populações. E com isso, a gente chega num estágio de ajuda, de ferramenta de seleção para criadores. Isso funciona mais com criadores profissionais, tá? Isso é feito na Europa, é feito nos Estados Unidos. Que você pega, por exemplo, os melhores corredores de tambor. Você pega os seus melhores corredores, você já tem um plantel consolidado, você sabe o que seus animais produzem, seus garanhões, suas éguas. Você sabe quais são os seus melhores corredores. Você tira uma média da composição ancestral desse animal. E você localiza que ele está numa população X. Num gráfico ele está aqui, seus melhores corredores. Você começa a testar seus cavalos e suas éguas, e você começa a formular cruzamentos voltados para essa população, para você chegar nessa população dos melhores corredores. E isso funciona até para adestramentos, CCE, salto. Nasce um potrinho, já puxam o pelo, mandam testar. Já sabem, ó, esse potrinho aqui tá na composição dos melhores animais de CCE. Não vamos colocar ele no salto? Pode ser que dê uma zebra e seja um ótimo animal de salto? Pode, mas a chance é muito baixa. Então eles não gastam energia... Independente do acasalamento? Independente do acasalamento. Pode ser o mesmo, ele deu a composição genética, porque tem que entender que cada alelo que o cavalo tem, cada gene que o cavalo tem, vem um do pai e um da mãe. E eles têm dois, né? Ele manda 50%, 50%, você não sabe qual que é o 50% que foi. Tá, para cada gene. Só voltando lá na questão do cavalo manga larga marchador, que não produzia, na morfologia ele não produzia o que queria? Na morfologia e no andamento. No andamento. Nos dois, não saía no padrão que ele gostava da tropa dele. Tá, quando eu falo em gado, por exemplo, nos bovinos, né, gado de leite, você vai pegar uma prumo legal, você vai pegar como é que fala, uma correção de lombo, ubre, etc. Isso é material, é algo que você coloca, né, a genética, e em tese aqueles animais estão colocando na sua progênie. Sim. No caso do cavalo, não é a mesma coisa, ou isso é variável, tanto no cavalo quanto no bovino? É variável. No bovino, o que eu entendo, tá? Não trabalho muito com bovino. Deixa bem claro que a sua área é equino. É equino, eu foco no equino. Eu vejo que é quantitativo. Fala, No bovino?
no bovino. É. Esse touro, ele produz acabamento de carcaça melhor em tantos por cento, na média da produção. Que são as DEPs de Exatamente. avaliação. No cavalo eu entendo qualitativo. Se aquele cavalo é preto, ele tem um alelo preto. É definido o que ele tem e o que ele não tem definitivamente. Tá, mas o acasalamento daquela égua top de linha com o Garanhão, top de linha, produziu um animal extraordinário, mas ele não obrigatoriamente vai passar isso para os seus filhos, é isso? Obrigatoriamente não vai passar. Não vai passar. E o que a gente faz é dar o máximo de ferramentas, o máximo de controle dentro do que é possível hoje em dia. De tudo que a gente conhece, tudo que é validado cientificamente, a gente reúne tudo que existe e entrega como ferramenta para o criador para poder auxiliar ele. Ele sempre vai procurar o melhor cavalo, o melhor de desempenho, a melhor égua de desempenho. E nós damos as ferramentas para ele acertar. Mas Tá, mas você faz esse teste no potro nascido ou você faz no indivíduo reprodutor, no Garanhão na égua? faça um reprodutor na égua. Tá, mas você fala que você vai fazer um teste numa égua e ela vai conseguir dizer, através desse teste, que ela vai produzir ou não aquela determinada aquela pelagem, característica. se ela tem algum alelo de doença que pode transmitir para o potro, se não vai confrontar a doença que o garanhão tem, o que a égua tem. Por exemplo, um cavalo tem um HYPP, a égua tem um HYPP. Se você não vai cruzar os dois e poder ter um animal homozigoto, ou então uma herda que o cavalo é quase uma sentença de morte para o animal vai viver mal se ele tiver. Herda é genético. É genético. As 6 doenças do quarto de A herda milho. manifesta depois de alguns anos, né? Nasce o potrinho, pode nascer perfeito, você vai manifestar depois, né? Tem alguns casos que manifesta cedo, alguns casos manifesta depois. Tem animais, já teve casos de animais que vivem com a doença, Sem mas manifestar? muito pouco sintoma. Tem a permeabilidade da doença, igual a gente. Você pega uma gripe, claro, vou dar uma explicação básica para o pessoal entender. Você pega uma gripe e você vai para cama. Eu pego a mesma gripe e quase não tenho sintoma. Então, cada indivíduo tem a permeabilidade da doença. Só para quem não conhece, herda é uma doença que gera feridas, de pele, né? sim, gera feridas na pele. E é quase uma sentença de morte, né, pro animal. Então, você tem uma égua que tem herda, um cavalo que tem herda, você não cruza os dois porque você tem 25% de chance de produzir um animal homozigoto para a doença, que vai mostrar, que vai ter a característica. A gente diz que é uma doença dominante, né? Que ela tem que ter homozigose para acontecer. E aí você consegue decifrar num produto que acabou de nascer, se ele vai ter a propensão a isso ou não, e evitar o acasalamento, evidentemente. Exatamente. Por isso que funciona tanto no garanhão e na égua, para você já programar o cruzamento e não deixar acontecer, quanto já no potro, para você saber o que ele tem. E isso já tá voltando atrás e tá chegando já no nível do embrião de ICSI. Ô, louco! Hoje já é feito biópsia nos embriões. Não é um serviço que eu faço, porque o meu sequenciamento é nos Estados Unidos, então é mais complicado de eu mandar. Mas hoje já é feito muito nos Estados Unidos a biópsia e o painel no potrinho. Você já sabe se vai nascer fêmea, macho, palomino, se vai ter doença genética, e se vê que já vai ter alguma coisa, já fala, esse embrião aqui não vamos transferir. Você cessa o gasto. Em qual momento da fecundação você já faz? Em algum dia da maturação do embrião, ainda muito novinho, já se faz a biópsia, envia pro laboratório e faz. Caramba! Então, viu que vai ter algum problema, fala, isso daqui já descarta. Você cessa o gasto na produção do embrião. Mas esse resultado do embrião que você está falando, talvez teria sido evitado antes do acasalamento ou não? Pode ser. Sim, não precisaria estar no embrião. Se você já tem pai e mãe testados, você já sabe quais são as possibilidades. É muito melhor você fazer antes, que é uma vez só na vida do animal, né, Rafa? Você testar todos os embriões, claro, vai sair mais caro, você tem que fazer biópsia, você tem o risco de manipular. No animal vivo, não. Você já fez pai e mãe, você já sabe, esse cruzamento não vai funcionar. E você não vai mudar muito. Você vai pegar um outro cavalo do mesmo potencial de desempenho, às vezes você muda um pouquinho o cavalo, isso já consegue um acasalamento melhor. O que acontece? Até na pelagem. Falam que pelagem, o cavalo bom não tem cor, né? Mas você tem que entender que o retorno financeiro é importante pro criador hoje. E é inegável. Um animal alazão hoje, isso eu tenho de clientes meus que falam, Felipe, eu conheço minha tropa, eu conheço meus garanhões, eu quero saber que cor que vai nascer, porque eu não vou cruzar cavalo ruim com égua ruim. Mas se eu fizer um cavalinho alazão, eu demoro 2 anos, ele tem que mostrar um desempenho para eu vender ele por tanto. Se nasce um rosilinho aqui de preto com a cara branca, eu vendo ele por esse mesmo valor, mamando na égua. Exato. Ele caiu no chão, eu vendo. Então isso ajuda no retorno e você não tá perdendo desempenho por conta disso. Você tá fazendo um cruzamento que vai dar mais certo para valorizar o seu animal sem perder o desempenho.
Essa que é o grande desafio. Você estava falando da questão das pelagens, né? O perlino e o cremelo, ele não produz o alazão, né? Não produz alazão. No quarto de milha, igual onde eu tenho muito trabalho aí através dos leilões, a gente vê uma valorização nesses animais que ele vai, como você estava falando agora. Você tem o comércio, né? O que ganha a prova não é a cor, mas a cor sempre é algo que traz uma valorização. Como um carro mais equipado, você tem, eu gosto de baia, eu gosto de palomino, rosilho, seja o que for. Por que esses animais, eles não produzem o alazão e o castanho? A gente tem que entender, Rafa, que a pelagem do cavalo era dividida em 4 partes. Base, a base é alazã ou preta, são as 2 bases. Modificadores, que como o nome já diz, ele modifica a pelagem, aí está o segredo do preto e do castanho. Diluidores, que é o creme, duplo creme, que são 2 vezes o creme, forma o cremelo, perlino e smoke cream, que é uma outra pelagem que eu ainda não tive nenhum diagnosticado no Brasil. Que é 2 cremes, é como se fosse um cremelo, só que em vez o cremelo tem base alazã. Perlino, base castanha, o smoke cream, base preta. Então ele sempre manda um creme. Então quando vai nascer alazão, nasce palomino. Por isso que ele tem dois alelos, ele é homozigoto para o alelo cream, que é o diluidor. A 4ª base da pelagem são os padrões de manchas brancas, os padrões de branco. Que é o tal do Gen Splash. São 6 splash, 39 alelos conhecidos da série W, que também causa manchas brancas, o tobiano, o letal oveiro, dezenas e dezenas de alelos que são testados. E isso aí, você identifica nesse exame para poder saber o que vai sair no Exatamente. Você está falando agora da comercialização. Exatamente. Você envia o seu animal para mim. Eu vou dizer qual é a base dele, se é base alazã ou base preta, se existe algum modificador. Por exemplo, você compra uma égua homozigota preta. A gente tem que entender que pelagem não é... A genética ela é complicada. Uma homozigota preta, você sabe que o preto é o dominante. A gente sabe que o preto é a dominante. Você cruza com um animal alazão, você fala, com certeza vai nascer preto. Vai e nasce um castanho. Porque no alazão, ele pode ter o alelo agute, que é o responsável pelo castanho. O alazão pode ser homozigoto para agute e ficar escondido, porque o agute só age na base preta, ele não tem ação na base alazã. Então ela vai ser homozigoto para preto desde que é acasalado com um animal preto. Desde que é acasalado com um animal que não tem agute. Que não tem agute, não tenha diluidores. Que não tenha modificadores, não tenha diluidores e não tenha padrões de branco. Senão vai passar a mancha branca. Se for tordilho, vai passar por cima do preto e vai nascer, vai atordilhar. Eu tenho possibilidade, quero fazer uma fábrica de cavalo preto. Posso fazer o teste numa égua com o cavalo X e saber que naquele acasalamento sempre vai dar preto ou não obrigatoriamente? Sim, pode ser sempre dar preto, 75% dá preto, 50% dá preto. Testando cavalo e égua, você sabe com certeza qual que é a chance, ou a chance de não dar preto. No caso agora do tal do Gen Splash, que dá a cara branca, tão famosa aí, as manchas brancas, calçado e tudo mais. Eu já vi animais que vêm de origem de mães, né, ou pais que vêm que trazem o Gen Splash e sai um animal sólido. Esse animal, filho de uma égua que tem o Gen Splash, ou de um garanhão, que sai sólido, ele leva esse Gen Splash pra frente, pode estar dentro dele, por que não saiu a mancha naquele cavalo? O padrão de branco, ele é formado quando o animal ainda é feto. Quando você olha um feto de um potro, tem uma camada atrás que se chama crista neural. Essa crista neural vai se tornar a medula. Ela que enraiza as células nervosas por todo o corpo do animal. As manchas brancas são células que não funcionam totalmente. Elas não têm melanina e elas não são tão funcionais. É aleatório. Não é controlado. Por isso que você vê um mais pintado, um menos pintado. Não é um tipo só de splash. Hoje são conhecidos 6 tipos de alelos que causam o padrão splash. Ah, é? Inclusive, não só no quarto de milha. A gente pensa que é uma coisa do quarto de milha. Não é. Tem puro sangue inglês com splash. Nasce cara branca. Nessa loteria da crista neural que você vê as manchas brancas ou não ter manchas brancas. Mas aquele gen tá nele. Mesmo se o indivíduo for sólido. Pode ser. Nós chamamos de criptosplash, ou criptotobiano, quando é no tobiano, cripto-oveiro, quando é no oveiro, que ele possui, mas não apresenta a característica. Ele pode transmitir ou não. Toda vez que você tem, a gente aconselha, inclusive, que teste o animal para característica, que faça o teste, porque ele pode não apresentar e ter. Ou, se o animal for heterozigoto, pode simplesmente não ter transmitido e esse alelo ter ficado só no pai. No filho não ter nenhum splash
e ele vai transmitir pelagem sólida para a prole dele. Então, mas no caso do Paint Horse, por exemplo, quando a gente fala que um garanhão é homozigoto, ele vai produzir o pintado em toda a sua produção, ou não obrigatoriamente? Não obrigatoriamente. Existem os criptotobianos. Fenotipicamente, criptotobianos, criptooveiros, criptosplashes, que você, olhando para eles, você não vê o fenótipo, né? Que é o padrão de manchas, e ele carrega. E ele pode carregar, ser até homozigoto. Tem casos que o animal é homozigoto e não tem uma mancha. Porque na formação do feto... Na formação do feto não teve informação enviada para criar mancha branca. Por isso que na clonagem nunca vai sair com a mesma mancha. Nunca sai igual. Porque não tem a ver com a questão da formação do fenótipo. Exatamente, não tem a ver com o genoma em si, tem a ver com o ambiente na hora da fecundação, do ambiente uterino, acontecer essa expansão mais para um lado, mais para o outro. Você vê homozigotos splash que são total white, branco dominante. Alguns são homozigotos também e não tem manchas mínimas. O total white seria como se ele tivesse o gene splash e que, em vez de dar manchas brancas, ele deu total, o corpo todo. E não só splash. Como eu falei, são 39 padrões conhecidos só do padrão W, né? São os whites. Alguns dão branco dominante também, o splash dá branco dominante. Às vezes você soma um tobiano com um splash com letal oveiro e dá branco dominante. São muitos fatores que levam a ter um cavalo branco dominante. Não é um fator só que cria ele. Então dá para, nos seus testes que você faz através da sua empresa, hoje eu consigo falar, eu quero produzir só baio, eu vou conseguir buscar nas características desejáveis e sim, isso aqui vai sair um baio, não vai sair um baio sem erro. Vai sair um apalusa preto mantado, vai sair um animal preto cara branca, vai sair só palomino. Mas o cara branca, como você falou, vai cair nessa questão. Vai cair nessa questão da sorte. Da sorte. Ele vai ser splash. Ele vai ser splash. Raramente um não vai pintar, tá? A gente tem uma curva que é padrão excessivamente branco, o padrão médio daquele alelo e o padrão mínimo, né? E é uma curva ascendente. A maioria tá no meio. Raramente você vai para um canto que é pouca mancha e raramente você vai para um canto que é excesso de mancha. Então, normalmente vai ficar. Então, você pode ter certeza que aquele animal vai ser splash. Vai ser preto splash, vai ser preto mantado no Appaloosa, vai ser palomino. Você já consegue fazer esse controle. Nessas colorações também, dentro do rosílio tem, inclusive agora a BQM registra com a cor e o rosílio de palomino, rosílio de preto, rosílio de... o rosílio também é a mesma coisa. O rosílio, inclusive, o teste foi lançado pela gente há 15 dias atrás. O que se tinha de teste de rosílio era um teste americano que não tinha validação científica. Rafa, eu tenho que falar do que eu acredito nesse quesito. Só coloca um teste à venda para ser passado quando ele tem comprovação científica, publicação internacional e ser revisado por pares. Porque você não pode falar, eu acho que é isso. E o teste de rosílio que nós tínhamos, ele era meio que um achismo, tá? Ele não funcionava direito. Tanto que nós descobrimos, o teste de rosílio não é um alelo que faz rosílio. Como o Splash tem 6, rosílio nós temos 3, que cobrem 85% da população de cavalos rosílios. 15% ainda a gente não sabe o que é, qual é o rosílio. No quarto de milha, nos Stock Horse, a gente já tem mapeado quase 100%. No quarto de milha, a gente já sabe que pode testar o rosílio que vai encontrar o alelo. Em outras raças, a gente já, quando vem o criador me procurar, fala, eu tenho uma raça tal. Eu falo, ó, vamos com cuidado, vamos fazer o teste, mas vamos ver se vai estar dentro da população ou vai estar nos 15%, que a gente não sabe ainda o que causa o rosílio. Todos causam rosílio, RN1, RN2 e RN3. Não quer dizer que o 3 é mais potente que o 2 ou que o 1. São só 3 tipos diferentes. Foi um teste que demorou décadas para sair. E ele agora foi validado, foi testado. Eu tô com uma leva de cavalo rosílio para testar. No quarto de milha ou em outras? No quarto de milha. E, consequentemente, eu sou o único que trabalho com todas as associações de raça do Brasil, com exceção da quarto de milha. Ô, louco! A quarto de milha, que é 85% dos meus clientes, meus exames não são validados para BQM por enquanto. Associação? Pela associação. Meus clientes fazem o teste comigo. No particular. No particular. E depois fazem através dos credenciados da BQM para poder validar para registro. Agora, nesse caso do rosílio, também tem as bases vão funcionar. Rosílio para palomino, rosílio para palomino. Exatamente. E, inclusive, eu sou o único que consigo diagnosticar para você com certeza qual que é a base do seu cavalo. Porque eu vou saber se ele é rosílio mesmo. Por exemplo, no palomino, esconde muito o rosílio. Esconde muito. Saiu até um artigo internacional agora dizendo que os diluidores, tanto o creme quanto o DAN, que é o baio, né? Escondem o rosílio. Então, precisa do teste genético
para poder você dizer, esse cavalo é Rosílio de Palomino, ele tem o Rosílio, ele transmite o Rosílio pros filhos. Isso vai ser um problema, porque muita gente tá comprovando que o cavalo é Rosílio e não vai ter como fazer a validação na associação. Ou então, o Rosílio de preto, você comprovar que aquele cavalo é Rosílio de preto, comprovar que ele é Rosílio de zaino, Rosílio de castanho. Qual a diferença do zaino pro preto? O zaino, ele é um castanho, ele é um tom de castanho. Geneticamente, o castanho e o zaino são iguais, é a mesma coisa, eles são castanhos. O que muda é só a tonalidade. Como do alazão. O alazão padrão e o alazão tostado. Continuam sendo alazões, né? Tem marcadores que estão sendo estudados de tonalidade, mas geneticamente é a mesma coisa. E o preto é outra... O preto, ele é a base preta com a ausência do agute, que é o modificador que causa o castanho, que é o que limita o pigmento, né? O agute não permite que o pigmento preto se passe muito pro corpo, ele limita entre crinas e cabos. E às vezes ele funciona um pouco menos, que diz, como eu falei, tem penetrância, fica mais escuro, causa o zaino. Porque agora, se não me engano, posso estar errado, mas na BQM nasceu o potro, você registra ele como zaino. Só vai registrar como preto se ele tiver o exame. Exatamente. É o exame para preto, o que é? O exame que você faz? É o exame que eu faço. Não vale na BQM, mas é o exame que eu faço. É esse exame, eu vou falar, ele é preto. Ele é preto. Eu falei isso até pelo Ricardo Poltronieri, que faz um leilão agora em novembro, o All Black, só entra preto Só e preto no exame. Se for zaino, ele não coloca, só preto Só preto mesmo. no exame, exatamente. É isso, só que num nível muito mais complexo, né? Que você não vai ter só esse alelo testado, você vai ter a composição de pelagem do seu cavalo inteira. Você sabe o que ele vai produzir dentro dessas 4 características, dos mais de 60, 70 testes genéticos de pelagem, tudo que ele tem e tudo que ele pode transmitir e as possibilidades disso. E já entrando também na parte de saúde, você tem um panorama... É o que eu queria te perguntar agora, sobre a questão das doenças. Quais são as principais doenças que você consegue diagnosticar nos exames? Vai variar de raça para raça, cada raça tem a sua incidência de doenças maior. A gente sabe, no quarto de milha são o Seven Panel, na verdade, né? A Gleason PP, Herda, GBED, MH, que é a hipertermia maligna, e IMM, e o letal oveiro também. O letal oveiro é uma doença, é uma condição de pelagem, que, como eu falei, pode ser cripto, pode não aparecer manchas, e tá inserida na raça, também tem incidência. Que doença que é essa? O letal oveiro é aquela do o potro branco que morre. Ela é uma doença dominante também. Quando 2 animais portadores do letal oveiro cruzam, tem 25% de chance de o potro nascer afetado. Ele não tem movimento intestinal, o potro. Por isso que ele é indicado a eutanásia. Essa é uma grande importância até para os criadores de pente que estão assistindo. Testem pro oveiro letal, para não ter a tristeza de você perder um potro, né? Claro. E esse teste você faz nos progenitores, no pai ou na mãe? No pai e na mãe. Para ver se ele vai levar isso para frente. Para ver se ele vai levar isso para frente. Ele pode não ter a doença, evidentemente, mas ele causa a doença. Sim, tem doenças que, se ele tiver um alelo, ela já se manifesta. E tem doenças que precisa dos dois ter. Ele precisa ser homozigoto para ter, doenças que só uma aparece. Por exemplo, o IMM do Seven Panel, o HYPP. Um alelo, ele sendo portador, ele já vai ter sintomas. Já pode ter os sintomas, né? Agora, o Herda já não. O Herda precisa do pai e da mãe terem para poder ter a manifestação da doença. Tudo isso tem a diferença. Você tem que saber a doença que precisa ser homozigota, a doença que, se ele tem, ele já tá correndo o risco de ter o sintoma, de ter uma crise. Toda essa importância. Por isso que também a consultoria é importante de resultados. A gente não entrega um laudo para o criador. Você entrega o laudo, mas junto do laudo recebe uma consultoria minha ou de alguém da equipe explicando para você tudo que você pode aplicar daquilo lá, desde a pelagem até a saúde, regular o manejo. Doença genética não é sentença de morte para o animal. Em 99% dos casos, a não ser esse do letal oveiro, que o potro não tem como viver, é incompatível com a vida, 99% dos casos é só uma alteração de manejo. Você vai dar bem-estar pro seu animal, você vai dar uma vida melhor esportiva para ele. Com alterações simples de manejo, você consegue evitar que ele chegue naquela predisposição genética dele da doença. Alguma associação faz isso? Por exemplo, um garanhão que tem a predisposição para passar para seus filhos, tira ele da reprodução, castra e leva para o esporte só? Sim, cada associação tem a sua pressão de seleção, né? Algumas, como a Friesian, se você tiver 2 animais portadores das doenças deles, você não pode cruzar eles entre si. Agora tá sendo proibido isso. Antes não,
Mas agora se for portador com portador, não pode cruzar mais. Tem essa pressão de seleção. No Brasil, não sei se é assim, na Europa já tá dessa forma. Cada associação determina qual que é o padrão, qual a pressão de seleção eles impõem para trabalhar contra a doença. Claro, todas trabalham contra. Mas às vezes você impor demais, você acaba, em vez de você ganhar, você acaba perdendo, né? Agora, vamos falar um pouco do esporte, que tem algumas controvérsias aí das pessoas que falam, poxa, mas o comportamento não é genético, né? Muita gente fala isso, principalmente que eu trabalhei com gado de rodeio também, genética de rodeio, que a gente sempre tá fazendo leilão, e tem gente que não acredita na genética, de eu acasalar um touro que pula com uma vaca filha de um outro touro que pula e dá um filho que vai pular. Só que no casuístico tá acontecendo, haja vista que tá nos Estados Unidos hoje, 100% dos touros que pulam no campeonato da PBR são oriundos de genética. Mas é o casuístico, segundo o que eu sei. Já dá para ver um futuro, a gente conseguir comprovar cientificamente que o comportamento ele é também genético? Nós temos já marcadores de comportamento dos animais, mas é muito difícil você determinar comportamento e performance, porque é multifatorial. Não é só um alelo que vai dizer que aquele animal vai ser bom, não é só um gene que vai dizer que ele é bom, e não é só a genética que vai dizer. O ambiente também, desde o útero até o manejo, ele vai alterar, né? Eu sempre brinco que do embrião até o campeão tem muita coisa para dar errado ou para dar certo nesse inteirinho. O que a gente faz é tentar segurar o máximo possível, dar o máximo de controle, né? Tem testes. Porque tem gente que diz que o cavalo de corrida, o super campeão, pode ser que não produza um super campeão. Não produz um super campeão, exatamente. Porque o que eu quero saber é o seguinte: se eu tiver um cavalo, filho, tentando fazer a mesma condição mais próxima possível do que o pai teve, eu não vou ter um super campeão, geneticamente falando? Não. Você pode ter ele semelhante, por isso que eu falei da parte da composição ancestral. Você pode usar essa ferramenta de composição ancestral para levar o cruzamento que você estiver fazendo, usando o próprio garanhão, para levar os filhos em direção a ele, a composição ancestral dele, e você pode usar os diagnósticos também ligados a desempenho do painel de diagnóstico. Seria o quê? Temperamento, nós temos um marcador que gera o temperamento, ele é dividido entre curioso e vigilante. Via de regra, eu vou para ficar fácil de explicar. Você tem 2 potrinhos. Um potrinho, você entra no piquete, ele vem, cheira você, ele quer pegar no seu bolso, e aquele potrinho chega a ser chato. E você tem um outro potrinho criado no mesmo manejo, tudo igual, ele levanta a cabeça, olha para você, fala: será que eu vou lá? Será que eu não vou? O curioso, ele vem ele tende mais a gostar de gente, a gostar do contato, e o vigilante, ele não gosta mais. Aí não tem comprovação científica, Rafa. Eu sempre falo, tudo que eu falo tem comprovação. Isso é baseado nos treinadores que treinam cavalos vigilantes e curiosos. Eles dizem que os curiosos tendem a ter mais facilidade de treinamento, a gostar mais do contato com o humano, e os vigilantes serem mais reativos. Só que você tira a vantagem disso. Um animal de corrida, se ele for vigilante, ele tem vantagem. Ele reage mais. Agora, para uma outra coisa, o curioso é melhor. Tem também o teste de tipo de fibra muscular. Sprint type, que é de corrida, queima curtas distâncias e alta queima de glicogênio. Endurance type, que é o cavalo ele aguenta as jornadas mais longas de trabalho e isso queima. Tá na genética. Isso tá na genética. E é engraçado porque isso foi feito no puro sangue inglês, esse estudo inicial, que mostrava cavalos sprint type se ganhavam muito mais em corridas curtas, endurance type em corridas longas, e mid type ele circulava entre as duas, que é o heterozigoto, um alelo de cada. Só que você vem para as raças, você pega manga larga, marchador, campolina, 99% são de fibras de endurance. A própria seleção dos animais trouxe para isso. Animais que resistem a altas cargas de trabalho, a mais distância. Os quartos de milhas, paint horse, 95% são sprint type. Trabalho rápido, alta explosão, alta velocidade. O do endurance, como é que chama? Endurance type. Endurance type, que é o que o puro sangue árabe vai ter. Vai ter as raças de marcha todas pegaram endurance type. Todos não, 99% são fibras de longa distância. Claro, enfrenta cavalgada, enfrenta provas longas, né? Um cavalo de marcha fica 1 hora andando, né? Numa prova de marcha. Vai de encontro quando eu falo que a questão pode não ter a condição de comprovar cientificamente que um grande corredor, o filho vai correr, ou um grande saltador de pismo vai saltar também, só que existem características morfológicas ou
sei lá, biomecânicas Sim. que são passadas de pai para filho, que isso vai fazer com que ele tenha a facilidade para tal ato. Isso vai ter, testado vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil porque, como eu falei, não é um alelo só que determina qual é o aprumo do cavalo, Uhum. não é um alelo só que determina qual que vai ser a Curioso e o outro é reto. vigilante. Vigilante, isso não tem comprovação. Tem comprovação de até o ponto de que um vem mais a você, que isso vem até do humano, tá? Nós temos isso aí, temos humanos curiosos e humanos vigilantes. Isso É. vem pra gente e passou pro cavalo. Mas A comprovação não tem no treinamento. No comportamento, isso já é validado. De dois tá. potros Você no. pode trazer, ó, essa égua aqui vai produzir um potro mais curioso, essa aqui. Mais curioso, sim. Como depende muito do manejo, é muito difícil você comprovar cientificamente, porque vai mudar da bunda do treinador. Do tratador que vai Sim, lá. até a parte do potro no piquete, você consegue comprovar, porque eles têm o mesmo manejo, têm o mesmo tudo, E os dois são diferentes. e os dois são diferentes no comportamento, então você consegue distinguir. Dali pra frente, é o feeling do treinador. Por isso que é uma tríade muito grande que a gente precisa. A gente precisa dos veterinários para identificar as doenças, as condições de saúde dos animais e trazerem pra gente. A gente precisa do treinador para passar o feedback do que ele tá vendo, do que ele tá sentindo, pra gente saber se aquilo ali tá sendo benéfico ou não, e também do criador principalmente, para ele enviar pra gente, para a gente ter banco de dados dos animais, para chegar na nossa parte, que é a parte da ciência, pra gente desvendar o que tem naquele animal, o que tá causando aquilo lá. Esse aqui é o grande desafio, só que é um desafio homérico, né? Imagino. Porque acasalar não é simplesmente pegar o melhor com a melhor, fecundar e deu certo, né? Não Isso é. aí não é simples assim. Não é simples assim. Então eu sempre falo que quanto mais ferramentas a gente tiver, mais facilidade o criador vai ter. Você não consegue controlar tudo. Da geração do embrião até virar o campeão, tem tudo isso para dar errado. É. Então, se você pode controlar uma parte a mais, você já tá na frente de todo mundo. E a hora que nasceu o seu potro, você já saber se ele tá na população dos melhores corredores, se ele tá na população dos melhores animais que você tem no seu criatório, para os criadores que já têm mais controle, isso ajuda muito, ajuda muito. É o que tá sendo feito nos grandes criadores. Irmãos próprios podem ter características genéticas diferentes? Completamente diferentes. Completamente diferentes. É mesmo? Completamente diferentes. Mas eu não peguei do pai X com a mãe Y e produzi aquilo que trouxe as características que são dominantes e, ao mesmo tempo, o irmão não vai ter a mesma característica? Não, a gente tem que entender que cada um dos 2,4 bilhões de nucleotídeos do cavalo, dos pares de nucleotídeos, são duplas, né? Então ele pode mandar um de cada um, alternadamente. Ah, tá. Então, dentro desses 2,4 bilhões, você não sabe o que um enviou e qual o outro enviou. Você tem essas trilhões, quintilhões de possibilidades. Mas aí nos seus clientes, nos criatórios que você atende, faz de toda a tropa? Normalmente faz de toda a tropa. Toda a tropa. Tem três tipos de clientes que eu atendo na Ecos. Um é o apaixonado por cavalo, que tem o seu cavalo de competição, o seu cavalo de carinho, que quer saber mais dele, quer dar um bem-estar melhor, ou diagnosticou alguma condição de saúde, quer saber se é genético ou se não é. Eu tenho o criador que testa a tropa toda, que ele já é o criador profissional, que ele vai para algo mais complexo. Uhum. E eu tenho o criador, que é o proprietário de cavalo, o criador médio que testa um garanhão, o dono de um garanhão, o dono de uma égua muito boa, que é o criador menor. Então eu tenho esses três tipos: o pequeno criador, o proprietário e o criador grande. O criador grande testa a tropa toda, ele quer o controle, ele quer ter uma ferramenta de seleção a mais, e funciona demais, por isso que segue testando. Todo ano nasceu o potrinho, já vem e puxa a pelo e fala, vamos coletar e ver o que eu vou fazer. O dono de garanhão também é o que eu gosto de testar o garanhão, vejo aquele cavalo e falo, caramba, esse cavalo é bom, eu queria testar esse cavalo. Agora, existe algum programa que possa fazer a comparação entre os animais na hora de você acasalar, falar ou não? Como é que é feito esse programa de eu saber se tá certo ou não eu acasalar X com Y aqui? O proprietário tem a consultoria, né? Então ele aprende a fazer. Sua consultoria vai dar esse feedback para ele. E não é uma consultoria, ele entende o resultado, ele aprende a aplicar, só que toda dúvida que tem, liga para mim. Fala, Felipe, manda uma mensagem, Felipe, tô vendo para cruzar com esse cavalo aqui, esse cavalo é tal pelagem. Mesmo que ele não seja testado,
Você tendo a sua égua testada, ou você é dono do garanhão, fala, ó, o meu cliente tem uma égua tal. Eu falo, ó, a chance é essa aqui, pode passa para ele desse jeito. É uma consultoria continuada que passa. E o projeto mais para frente é você ter isso via sistema, né? Você pegar os cavalos testados, as éguas E esse testadas, sistema não existe ainda. ainda não existe. E o próprio criador fazer. Porque a gente tem que falar também, é importante que o animal, ele vira um número. Chegou o pelo do cavalo do Rafael, ele não é mais o cavalo do Rafael. Ele é o número tal. E ele só volta a ser o cavalo do Rafael quando vai emitir o laudo. Então, nesse interim, quem toca na amostra, quem diagnostica, não sabe quem que é. Eu só posso liberar um resultado de um animal seu se você falar, Felipe, esse garanhão meu aqui, eu quero que você... Se alguém perguntar se o seu cavalo é testado, eu posso revelar o resultado? Posso colocar ele no cruzamento para um cliente meu? Fala, Felipe, pode. Aí eu envio para você, fica disponível para uso. O resultado é meu, O então. resultado é seu, do dono meu. do cavalo. Você é o dono do cavalo, é só seu e Então não adianta eu exclusivamente ligar seu. para você e falar, ó, você tem aí um teste do Shining Beaver para me passar, você não vai... Se Não, você tiver, você não vai poder passar. não vou poder passar É dos proprietários. dos proprietários. A não ser que o proprietário, aí eu coloco até no meu site os cavalos que são autorizados, coloco no ecosbr.com, tem a galeria de garanhões, os que o dono libera o resultado, eu coloco lá e fica disponível o resultado genético do animal completo para a pessoa ter. Aí, me ligando, se ele é autorizado, eu pego e passo sem problema nenhum. Mas fora isso, é totalmente confidencial. E é assim que tem que ser. Tem que tomar esse cuidado. Quem quiser conhecer, quiser fazer teste, onde é que te encontra? Ecos.genetics no Instagram. Ecos. Já vai estar aqui embaixo na tela para quem Vai quiser. estar também no ecosbr.com, o nosso site. E pode me procurar no WhatsApp. Em todos os lugares vai ter o link direto para o WhatsApp. Pode me procurar, que vai ser bem atendido. Em todas as raças. Todas as raças, tudo que existir, de persa marchadora, pantaneiro. Muares também? Muares não. Os híbridos têm diferença no genoma, não é testado ainda. É uma pena. Muares e asininos no mundo inteiro eles são renegados na genética. Verdade. O que acontece, Rafa, é muito caro para você desenvolver um teste, é muito caro para você desenvolver um estudo, caríssimo para você tem que sequenciar muitos animais, abrir genoma de muitos animais, é muito Mas caro. Mas se você não existe nem nos asininos, antes de fazer o acasalamento com as éguas? Não. Muito pouco, a nível mundial, muito pouco. Porque o resultado é híbrido, né? Então, É você híbrido. tá falando, então você não tem como Algumas coisas a identificar. gente conhece, né? Algumas coisas já são controladas, mas não testadas. E isso a nível mundial, por causa do custo. A gente fala que o boi evoluiu tanto porque tem retorno financeiro, né? O cavalo tem retorno financeiro muito superior aos híbridos e aos asininos, né? Infelizmente é assim que funciona. Não vai faltar, o boi não entra em extinção porque gera dinheiro, né? É, exatamente. Agora, dá pra gente ver que a força da equinocultura brasileira é uma coisa fabulosa, né? O tanto de leque que vai se abrindo em todos os sentidos de trabalho, e agora um trabalho de genética, né, através da genômica, Sim. que mostra aí uma facilidade maior para a tecnologia que está na mão de todo mundo aí. Sim, a expansão é gigante, vão ter novidades, todo ano sai muita novidade, sai coisa nova, sai teste novo, pesquisas estão sendo feitas aí, coisas impressionantes. Talvez daqui a um tempo esse nosso papo aqui já seja ultrapassado, e os caras estão falando aí que era... A gente tá vendo já até de fazer do CalSense. Do CalSense também. Um teste de CalSense, não é também um fator, um alelo só que vai causar o CalSense, porém, a gente tem que pensar uma coisa, o cavalo, ele é uma presa, então o instinto dele sempre fuga. Isso a gente vai raciocinar junto. Para um animal atacar um boi, ele naturalmente partir como predador, atacar um boi, ele tem que ter uma mutação muito grande no seu genoma. E ela provavelmente vai estar numa região específica. E esse estudo a gente tá tentando validar, tá tentando trazer. Então já fica combinado você voltar, quando sair o resultado desse aí do CalSense. Pode ser ano que vem ou pode ser daqui 20 anos, mas a gente volta. Não, vamos tentar o mais rápido possível, mas enfim, porque é muito legal você ver isso aí, né? Por exemplo, a linhagem de rédeas, que é uma linhagem totalmente diferente da de apartação, por exemplo, você às vezes acasalamento e tem animais que se vai para as provas de boi ou não, como tem cavalos com linhagem de boi que foram para rédeas e ganharam em pista. Sim. Né? Então, tem um monte tem muito estudo ainda. Algumas características que, quando não é inerente à espécie cavalo,
a gente fica um pouco mais fácil de você encontrar a mutação, né? O saltar do cavalo, ele solto, ele salta. Então não é uma mutação grande que vai diferenciar. O corredor não é uma diferenciação grande. Mas é a Agora, morfologia dele. a morfologia dele, tudo vira para isso. Agora, uma característica como calcência do cavalo atacar e ter naturalmente o instinto de fazer aquilo é uma mutação grande. O cavalo não é feito para parar, ele é feito para correr e fugir da manada, fugir do ataque. Ele parar e virar no tambor também acaba sendo, com o passar do tempo, uma mutação que vai acontecendo naquela população. Então, o nosso trabalho um pouco é ir tentando achar essas características e trazendo novidade para os criadores. Falando do tambor, é uma prova que o cavalo, você solta a milhão, para ele. Solta de novo, milhão, para ele de novo. Exatamente. É totalmente confusa Não é natural do animal fazer isso. Ele parar e fazer. Quanto mais antinatural para ele a aptidão que ele tem, mais fácil de identificar no genoma é. Falo mais fácil, claro, é dificílimo, né? Felipe, quero te agradecer por ter vindo, de te conhecer pessoalmente. A gente falava só por telefone. Quero entregar aqui o boné de participação do Agro 360. Muito obrigado. Muito sucesso nessa jornada. Parabéns pelo que você vem fazendo para a equinocultura brasileira. Obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade. Eu era um espectador, né, um ouvinte do podcast. Estar hoje aqui, como eu falei no começo, é uma realização muito grande para mim. Obrigado. Fico muito feliz. E quem precisar de mim, gente, não precisa ser cliente, entre em contato, vamos bater papo, vamos falar de cavalo. Não tem dia, não tem hora. Acho que essa é a diferença do pessoal do cavalo, né? Para falar de cavalo, não tem dia, não precisa virar meu cliente, vamos conversar, vamos bater papo, vamos fazer parcerias e vamos em frente. Eu acho que eu tentei descobrir muita coisa, mas acho que ficou muitas dúvidas nas entrelinhas. Então, a gente fica à disposição. Obrigado por estar à disposição aí. E com certeza vai ajudar muita gente para o mercado da equinocultura. Com certeza, espero que tenha ajudado. Vai surgir dúvidas, com certeza, é um assunto complexo, mas não é bicho de 7 cabeças, tá? E um pouquinho de conversa, você mostrando no animal, fica fácil de entender, fica fácil de colocar adiante e ajudar vocês no que vocês precisarem. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Felipe. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Felipe Araújo, proprietário da Ecos Genetics. Deu uma aula pra gente aqui sobre genética de equinos. Semana que vem, estamos de volta com o Agro 360 para você. Até lá!